você vai entender como trabalhar com TDI, que é uma demanda bem grande que nós temos hoje no mercado. Uma disciplina específica para trabalhar altas habilidades e superdotação, porque esse também é um campo com demanda muito específica, e é um campo que nós vemos cada vez mais as crianças sendo descobertas dentro desse diagnóstico de altas habilidades, às vezes até de dupla excepcionalidade. A gente tem crianças que têm TEA e têm altas habilidades, e aí? Preciso conhecer os dois, não tem como trabalhar conhecendo um só. TDAH também, vocês têm uma disciplina inteira para se aprofundar de TDAH, e aí aqui, quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que eu sou tiete dessa pós e tiete de falar de TDAH e TOD, né, que são meus dois universos de paixão. Síndromes e transtornos na clínica é uma disciplina que eu particularmente gosto muito. A gente vai aprender alguns transtornos e algumas patologias, psicopatologias, que podem acometer as crianças, para vocês saberem identificar, para vocês saberem encaminhar de um jeito muito legal. Estimulação cognitiva. Como que nós vamos fazer para aquelas habilidades neurocognitivas lá que a gente vai trabalhar serem paulatinamente trabalhadas? Como que a gente vai fazer para essa função cognitiva melhorar? Porque, como eu falei para vocês durante a palestra, cérebro é treino. Quanto mais eu treino, melhor fica. As habilidades metacognitivas, como intervenção, como que nós vamos nos apropriar do nosso próprio conhecimento, como fazer a criança se aprofundar pelo próprio conhecimento. Comportamento e emoção. Vocês vão entender como as bases neuropsicopedagógicas do comportamento e das emoções. Agora, presta atenção. Você lembra que eu te disse que TOD é, basicamente, emoção e comportamento, a grande dificuldade? Nessa aula aqui, você vai entender todas as bases por trás do transtorno que justificam essa dificuldade no transtorno. E também vocês têm uma disciplina sobre abordagem neuropsicofarmacológica na aprendizagem. Como que os medicamentos que as crianças tomam e usam para os transtornos, como eles afetam ou podem afetar as nossas crianças. E nós temos cada vez mais crianças que estão diagnosticadas e estão sendo medicadas, e aí a gente precisa entender um pouquinho desse universo também. Ou seja, uma pós completíssima, para que você saia com uma base gigantesca. E eu falei para vocês que os nossos professores são todos muito bem gabaritados, e são mesmo, gente. Essa pós-graduação em neuropsicopedagogia, você pode procurar em qualquer lugar, você não vai encontrar uma ementa como essa. Você vai encontrar umas ementas que às vezes não fazem nem sentido. Essa daqui, ela é toda amarradinha. Uma coisa liga a outra para que você saia com uma boa estrutura, para você sair atuando de verdade e atuando para ajudar as pessoas. Porque sair com um título só não basta, né, Fábio? É isso que eu falo, né, professor? O título é o que mais... O título é fácil, né? O título, qual papel serve, né? Agora, sair com conhecimento para fazer realmente a diferença, né, no meio que está, podendo crescer, auxiliar e deixar um legado, é o mais importante. E a Rema Neuroeducação é para isso, é para ajudar eles nesse comportamento, nessa capacidade, nesse conhecimento. Por isso que eu me encanto. Quando eu ouço você falando sobre a pós, eu vejo a capacidade que a Mara tem de amarrar todos os conteúdos, né? Porque essa pós, pessoal, só para vocês entenderem, quem constrói é a Mara, do começo ao fim. Começo ao fim. Aí pega o conhecimento do professor Robson, inclui dentro da disciplina que ele vai dar, e isso soma uma bomba atômica da aprendizagem, né, do conhecimento, para que vocês possam cada dia mais desenvolver e aproveitar o melhor. Né? Essa pós, ela tem sido um estouro de venda, então uma procura enorme, o pessoal que faz sai muito feliz. Então, professor, nós vamos, presta atenção, pessoal, a gente volta no final, né? Para o nosso Tira Dúvida. Voltamos. Certo? No final, a gente tem o nosso bate-papo, nosso Tira Dúvida, depois da palestra do professor Wesley, o professor Robson e o professor Wesley vão estar juntos aqui, talvez. O professor Wesley, acho que também, para a gente tirar dúvidas sobre as perguntas que vocês vão deixando. Professor, vai lá tomar uma água, depois a gente fala, enquanto eu explico mais um pouquinho aqui. Pode deixar. Até já, gente. Pessoal, então, como é que funciona a nossa pós-graduação, né? O pessoal tem algumas dúvidas assim, agora eu vou tirar todas as dúvidas em relação a desconto, a pessoa que já está fazendo uma pós com a gente, se ela vai ter um desconto especial. A Alessandra perguntou quais profissionais que podem fazer, né, a pós-graduação, se é só o pedagogo. Isso tudo eu vou te explicar aqui agora, tá? Quanto tempo dura a pós, né? Se a gente tem curso online, curso de extensão, vou explicar aqui agora também, né? A Maria Ama quer fazer uma pós, a Sueli Silva, né, já faz uma pós com a Rema,
e já está apaixonada. Então, assim, para a gente é muito gratificante ter tudo isso. Então, deixa eu explicar como é que funcionam as nossas pós-graduações hoje, tá? A nossa pós-graduação ela é online e ao vivo, tá? Ela é uma vez por semana, do jeito que vocês estão tendo a aula aqui, é a aula com o professor, tá? Carga horária de 360 horas, normalmente. A de neuropsicopedagogia, por ter o estágio, tá? Ela tem 680 horas, tá? O estágio, não, tem estágio. O estágio é extremamente tranquilo de fazer. A gente criou um modelo para que você faça tranquilo. Nós temos um modelo bem claro, com uma cartilha bem tranquila para que você acompanhe. O professor vai orientar você bem certinho como você acompanha o seu aluno. Você não vai ter dificuldade nenhuma. É em grupo, com a sua equipe ou individual. Isso tem toda uma estrutura lá que você vai ser orientado pelo professor, tá? Então, você estuda hoje online ao vivo, como você está tendo a aula, uma quantidade máxima de alunos para que tenha qualidade. Então, nós colocamos uma quantidade máxima de alunos para que não estoure, né? E você não fique sem você se comunicar. Por exemplo, se eu tivesse todo mundo que está hoje participando da pós, a gente tem quase mais de 2.500 pessoas participando. Se eu tivesse numa pós-graduação, você provavelmente ficaria sem contato, né? Sem respostas nas suas perguntas. Então, a gente coloca uma quantidade máxima e o professor vai interagir, vai responder, você vai conversar, é como você estivesse em uma sala de aula dentro do conforto da sua casa, respondendo e participando disso, tá bom? Uma vez por semana, horário de Brasília das 19 horas às 23 horas, de segunda a quinta, horário de Brasília das 19 horas às 23 horas, ou de sábado das 8 horas da manhã ao meio-dia, também horário de Brasília. Coloca lá, David. Como funciona o curso? Nossos professores são mestres e doutores. Vocês estão percebendo que em pouco tempo, né, que o professor deu aqui, a gente trabalha, a Mara trabalha muito com os professores, a teoria e a prática. Então, tem muita teoria, mas principalmente prática, tá? A Mara fala que o professor, que as nossas pós, ela tem com científico, mas se você não trouxer a prática para que você desenvolva o seu aluno na ponta e desenvolva ele para que ele possa crescer e desenvolver, nada da teoria serve, né? Você não quer saber apenas da teoria, como você lida com o aluno, com o TOD. Você quer ferramentas, como o professor passou em pouquíssimo tempo, te deu ferramentas, já te deu práticas para que você aplique no seu dia a dia de aula, como a ideia da cara de capivara lá, a teoria da cara de capivara, o monstrinho, que eu estava acompanhando aqui a aula, são técnicas práticas para que você já vai aplicando para que possa acontecer de forma mais natural as suas aulas, e você já vai adquirindo cada vez mais conhecimento e uma performance melhor cada dia mais nas suas aulas, né? Todos os certificados são por nossas faculdades, reconhecidas, credenciadas pelo MEC. Isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem, tá? Que para vender pós-graduação, para ofertar pós-graduação, você tem que ser uma instituição de ensino superior, tá? Então, cuidado para não comprar pós-graduação quem não tem faculdade, tá? Cuidado, para vocês não serem surpreendidos aí, tá bom? Todos os materiais são expostos na nossa plataforma, uma área exclusiva do aluno, qual você vai entrar lá disponível para você, colocar o seu nome, seu CPF, tudo certinho, bem tranquilo, único, exclusivo, e lá vai estar tudo disponível para você, material da aula, material de apoio, bibliografia, tudo que o professor coloca, todas as perguntas, respostas e todas as informações da pós, tá ok? Vamos, cabelo. Qual o nosso diferencial? Né? Você tira a dúvida com o professor em tempo real, né? Você não leva nenhuma dúvida para casa. Os nossos projetos são exclusivos, como o professor Robson falou. Você não encontra falando sobre TOD nessa pós de neuropsicopedagogia em nenhum lugar.
né? Sobre todo o conteúdo que a Mara amarrou, TEA, TDAH, TOD, tudo isso numa pós de neuropsicopedagogia para que enriqueça cada vez mais, né? O reconhecimento pelo MEC, todas as pós são reconhecidas pelo MEC. Hoje nós estamos no Brasil, literalmente no Brasil todo, né? Em mais de 20 países já. Então, imagine você fazendo uma pós-graduação com um aluno lá de Angola, o outro lá do Canadá, e o outro lá do sertão do Piauí, do sertão de Pernambuco, do Sudeste, Minas. Você tem uma riqueza de conteúdo e de pessoas, né? De cultura, de ensino, que você só vai ter aqui dentro da Rema, e isso cresce muito, isso tem sido maravilhoso, tá? A troca de experiência, como eu disse, todas as nossas aulas são muito práticas, tá ok? Diferencial, né? Qualidade e organização, para mim, não deveria ser um diferencial, deveria ser uma obrigação, mas como pouquíssimas instituições têm isso, passa a ser uma qualidade e um diferencial bem grande, e nós somos muito cuidadosos com isso, tá? Você vai perceber que você tem um atendimento personalizado aqui na Rema, você é muito mais que apenas um número de matrícula, e você, para participar da pós, vai ter uma coordenadora, só para você ter uma ideia, uma coordenadora de turma, ou seja, uma pessoa que vai cuidar da parte organizacional de toda a sua pós durante a trajetória tua no curso todo, para que se você tiver alguma dificuldade com material, dificuldade com acesso, dificuldade com alguma pergunta, alguma necessidade de interação, ela vai sempre estar ali te ajudando, te orientando, para que você possa fazer essa parte administrativa, tá bom? Ok? Vamos lá, Maria colocou, eu quase caio em outra faculdade, mas essa realmente me despertou ainda, irei fazer com a graça de Deus. Maria, se Deus quiser, você faz com a gente, tá bom? Ok? Pessoal, e aí, como é que você pode fazer a pós-graduação, né? Agora, nesse momento, você faz parte de um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, nós temos os nossos consultores, que são administradores, tá bom? Ok? Eles são os administradores. Coloca a foto aí dos nossos consultores. A Priscila, a Letícia, a Guilherme, esse povo bonito aí, a Pâmela, o Rogério, o Isaías, a Meire, o Ricardo, o Cauã, a Andressa, a Daiane, o Lucas e a Laís, eles fazem parte do nosso time de atendimento do nosso grupo Rema Neuroeducação. Estão prontos para falar sobre pós-graduação com você e te orientar hoje em tudo que vocês precisarem falar, tá bom? Tudo que vocês precisarem saber sobre a pós. Eu vi que muita gente perguntou, olha, eu vou ter desconto especial, olha, quanto tempo dura, qual é o valor, olha, qual é isso. Então, o que você vai fazer? Lá no chat, eles estão colocando, tá? Eles estão colocando um link agora para vocês. Eu quero fazer a pós. Basta você apenas clicar nesse link e você já vai conversar com um dos nossos consultores. E aí ele te explica direitinho, tá? Ele te explica direitinho como deve ser feito a pós-graduação. Olha lá, ele vai colocar a foto, esse é o consultor Ricardo, ele vai colocar a foto e você vai lá e clica. Clicando nesse linkzinho, você vai cair aqui nessa página, você preenche os seus dados aí, que já vai estar tudo preenchidinho, rapidinho, com o seu nome, você coloca e quero fazer uma pós, você já vai, e ele vai te explicar, e já inicia a conversa com ele, já aproveita para você pegar descontos especiais hoje para quem fechar a pós, tá? Na taxa de matrícula, descontos especiais na taxa de pontualidade e um kit curso com 13 aulas e um certificado de graça para você de 30 horas para que você aumente seus conhecimentos. Se você fechar a matrícula hoje, condições especiais, aproveita lá para você fazer, tá bom?
e vai correndo lá saber como é que funciona já agora, enquanto a gente chama o próximo professor. Ok? Pessoal, vamos lá para mais alguns recadinhos. Você que ainda está em dúvida, eu vi aqui, ó, por exemplo, a, a Sueli colocou assim: qual pós eu faço? Sueli, se você tiver com alguma dificuldade, Sueli, pode mandar um arroba Mara Duarte da Costa, um direct lá para a Mara. A Mara orienta vocês em toda dificuldade profissional. Qual dúvida de pós, qual dúvida profissional, o que vocês precisarem, a Mara pode te ajudar a orientar você a melhor escolha para você, dentro do que você precisar. Não é só em pós, né? Se você tiver com alguma dificuldade em um trabalho, alguma coisa, a Mara está pronta aí para poder te ajudar. Tá ok? Tá? Não temos encontros presenciais, todos os encontros são online e ao vivo. Tudo presencial, como está sendo aqui, só que de forma remota, no conforto da sua casa. Tá ok? Se a gente. A Jocélia perguntou se a gente tem cursos. Temos os nossos cursos nas nossas lojas, tá? É só clicar lá na nossa loja, no nosso portal, Rema Neuroeducação, e você escolhe lá mais de 100 cursos online de extensão para que você possa escolher. Inclusive, tem o curso de TOD para que você possa fazer também. Tá bom? Ok? Pessoal, vamos aproveitar e chamar o próximo professor para a nossa próxima palestra do dia. Professor Wesley Jacob. Fala, professor. E aí? Como é que tá? Tudo jóia e você? Muito bem, graças a Deus. Então tá bom. Prazer em vê-lo. Fazia tempo que a gente não se via, né? Pois é, eu cruzo com a Mara, mas você poucas vezes. Então tá bom. Prazer em vê-lo, professor. O professor Wesley é um parceiro nosso, muito parceiro mesmo, está sempre junto aí, nos auxiliando. Vocês vão ter a oportunidade e a alegria de ouvir Daniel, se tu quiser ir começar a organizar teu diário, nós estamos lá na escola hoje 1 hora, eu e a Morgana. Mas se tu quiser ir, nós estamos lá. Professores, bom dia. Se vocês quiserem usar o computador da escola, fiquem à vontade, viu? Porque lá também é para vocês usarem, tá certo? Não tenham receio de usar lá, não. Porque lá não tem senha, nada não. É só ligar e pronto. E aí fica à vontade. Porque para fazer diário no celular, eu acho muito ruim, né? Então, se vocês quiserem usar, pode usar, tá bom?
a facilidade que ele tem de expressar o conhecimento e tudo que ele tem aí para poder competir. Neurológico por meio da neurologia. Então você vai se preocupar um pouco mais com processos neurobiológicos, com processos hereditários da base do neurodesenvolvimento infantil, da base neuropsicomotora propriamente dita. Poderíamos discutir processos de maturação neurológica, podas sinápticas, e poderíamos aqui discutir neuroanatomofisiologia, não só a divisão neurológica, mas também o seu funcionamento. Impulsos nervosos, sinapses, tudo isto está na conta da neuropsicomotricidade, sob o viés neurológico. Mas eu disse a você que é uma tríade, não é mesmo? Então, além de tudo isto que podemos detalhar e buscar as justificativas, nós vamos olhar para o campo motor, para o campo da motricidade. E aqui temos uma sacada bastante interessante. A parte motora, ela me permite fazer uma reflexão bem direta sobre os processos. Movimentos são apenas uma reprodução do que foi orientado pelo meu comando neurológico. Então, a minha base motora, aquilo que eu visualizo em relação aos movimentos que são apresentados por um aprendiz, nada mais são do que uma orientação da minha base neurológica. E vamos fazer um combinado neste momento. Toda vez que você observar uma criança e nela você perceber um movimento muito qualificado, um movimento muito bacana, você vai fazer a seguinte análise. É porque lá no campo neurológico, Wesley, está tudo funcionando bem. Está tudo regulado, o nível de aprendizagem sobre essa base está ótima. Então, um bom movimento é indicador de uma boa resposta de processamento neurológico. Agora, o oposto é verdadeiro. Movimentos ruins, desorganizados, desajustados, normalmente indicam uma base neurológica também ruim. Talvez com alguma falha de processamento, alguma discrepância na comunicação, e aqui talvez pudéssemos justificar atrasos de desenvolvimento, dificuldades de aprendizagens e, por que não, alguns transtornos. Também poderíamos fazer menção à base da motricidade e se apoiar na condição cronológica. Veja bem a palavra, motricidade. Eu poderia dividir em ato motor, ato motriz, mais a base da idade. Esta idade, esta cronologia, coloca você neste primeiro pilar. A idade é um carro-chefe maravilhoso para todos nós analisarmos e intervirmos. Mas você não pode ficar preso única e exclusivamente à variável cronológica. Ela é fundamental, porém eu não posso ficar preso somente a ela. Combinado? E o terceiro pilar da neuropsicomotricidade é o contexto afetivo, é o contexto emocional, que tem todo o poder de impactar nos comportamentos humanos. Então, a partir desta vertente, eu tenho o que é neuropsicomotricidade na prática. É tudo aquilo que está associado ao campo neurológico, a tudo aquilo que está pautado e sustentado no campo motor e tudo aquilo que está vinculado, por exemplo, à base do contexto afetivo, do contexto emocional. Então, isto é o que nos trataríamos, isso é o que nós poderíamos utilizar para debater o campo neuropsicomotor, pelo menos com uma compreensão de entrada, pelo menos com uma base de simplificação desses processos. Mas também é necessário falarmos da base do TDC. Você deve se perguntar muitas vezes, mas eu nunca ouvi desse termo, eu nunca imaginei o que poderia ser um tal de TDC. Isso é um transtorno combinado? Isso depende de uma outra comorbidade? Como é este processo? O TDC, pessoal, nada mais é do que transtorno de desenvolvimento da coordenação. TDC é o transtorno de desenvolvimento da coordenação. Quando nós tratamos de transtornos, é muito bacana que você tente descobrir qual é a causalidade do problema. Ou seja, de onde ele vem. Tá, eu estou vendo, eu sei que temos um transtorno, eu sei que nós temos aqui um processo de neurodiversidade, possivelmente, temos uma possível discussão de crianças atípicas. Mas de onde ele vem? Porque se eu não sei nem de onde ele vem, eu não consigo compreender as características do transtorno, tampouco a intervenção. Quando eu faço uma leitura da origem, da causalidade do problema, começa a fazer um pouco mais de sentido. O porquê que eu adoto determinadas condutas, o porquê que eu realizo determinadas práticas, ou quem sabe, por qual motivo eu utilizo um determinado remédio.
Por que esse princípio ativo é mais importante do que este? Qual é a ação deste para aquele? Isso vai ajudá-los, por exemplo, até em uma leitura farmacológica do processo, o que está muito presente nos dias atuais. O TDC, com este nome bonitinho e organizado, que vem no DSM-5 já para orientar esses transtornos neurológicos, ele, na verdade, sempre foi considerado lá atrás como a base da síndrome da criança desajeitada. Tá? Eu tenho uma criança aqui, Wesley, com um quadro de dispraxia. É justamente a criança TDC atualmente. Então, esses termos do passado, eles foram melhor organizados, e para que eu trate do assunto da mesma maneira que você tratará dessa informação, ele foi regulado, ele foi ajustado para que o discurso entre todos os profissionais e todos os pais, cuidadores e responsáveis por uma criança, tratem das informações da mesma forma. Então, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, ele vem basicamente de uma reformulação de síndromes ou de um quadro dispráxico que sempre foi debatido há muitas décadas atrás. Partindo deste pressuposto, eu pedi a você que sempre buscasse compreender a causalidade do problema. Por exemplo, vocês verificaram que do TOD nós temos ali um impacto emocional em relação às condutas e comportamentos de maneira intensa. Então, da base emocional, muitas vezes eu vou ter uma desregulagem nos nossos lobos frontais, em sinapses que acontecem aqui na nossa testa, que é uma região que regula o comportamento humano. Da mesma maneira, vocês utilizaram uma variável, por exemplo, de regular o tal do controle inibitório. O professor Robson trouxe essa informação a vocês, que o controle inibitório de uma criança com TOD ela é impactada. Sabem quem mais é? No TDAH. As características de um TDAH advêm de uma falha genética que interfere justamente neste controle inibitório que é processado na nossa testa, reduzindo, por exemplo, sinapses de dopamina. Se eu tenho menos sinapses de dopamina, eu tenho uma sinapse mais enfraquecida, menor capacidade de foco, menor capacidade de atenção, motivação, reflexão, controle das condutas inapropriadas, capacidade de filtrar os estímulos todos que eu estou recebendo do ambiente e aí sim tomarmos as devidas decisões. Percebe o que é fator de causalidade agora? A base de causalidade ela me mostra qual é a falha, de onde vem o problema. E aí sim, vamos intervir nesse problema agora? Então eu vou mandar essa criança para uma intervenção clínica. Eu vou encaminhá-la para um terapeuta específico. O terapeuta, ele tem a função, por meio das práticas específicas, de sobrecarregar tanto a base motora, de sobrecarregar tanto a mão, a perna, o tronco, para gerar tamanha intensidade de conexão sináptica na nossa base neurológica e com esse volume repetitivo, os nossos neurônios serem reprogramados, serem reorganizados, serem de alguma certa forma mais funcionais diante dessa estimulação direcionada. Então a terapia, ela tem a intenção de melhorar a mão? Não. Melhorar a perna? Também não. Melhorar a boca? Também não. Ela tem a intenção de regular as sinapses neurológicas que estão falhando. Caso o terapeuta e a intervenção pontual não consiga fazer isto somente, eu preciso de base medicamentosa. Eu necessito, talvez, da utilização de um fármaco, de um princípio ativo. E aí nós vamos julgar qual deles é melhor. É o Venvance? É a Ritalina? É o Atenta? Qual é a medicação? Talvez bupropiona, que vem da classe dos antidepressivos? Qual é o medicamento que vai agir nesta região para regular o processo? E aí sim, pouco a pouco, eu minimizo a eficiência, o impacto daquele transtorno específico. Agora, sobre o TDC, sobre essa ideia de transtorno de desenvolvimento da coordenação, de onde ele vem, Wesley? Ninguém sabe. Infelizmente, neste exato momento, ainda não temos com clareza o ponto de localidade, o ponto de causalidade desta problemática. O que eu posso afirmar a vocês é que as falhas do TDC estão associadas ao caminho neuromotor, a conexão entre o teu sistema neurológico, entre o teu cérebro e os tecidos musculares. Ao longo de toda esta escala de prolongamento de informações, nós possivelmente apresentamos uma falha sináptica.
Talvez sinapses de dopamina e a regulagem do movimento esteja inadequada. Talvez uma desregulagem em níveis de neurotransmissores de acetilcolina, e aqui uma falha motora poderia surgir. Então, como nós não temos 100% de clareza de qual é o lugar que esta falha acontece, a nossa intervenção ela fica um pouco fragilizada. Mas uma coisa é fato e muito bem conhecida. Precisamos regular e melhorar comportamentos motores. Precisamos melhorar a base da motricidade. Então, diante deste aspecto, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, ele está associado a falhas em um caminho e um mecanismo de ação que ocorre na junção neuromotora, ou pelo menos na origem deste processo. Sinapses que não funcionam de maneira adequada. Talvez muito em breve, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, eu mesmo possa voltar aqui e te apresentar essa informação de maneira mais técnica, de maneira mais localizada. Tá vendo esse pontinho vermelho aqui no teu sistema neurológico? É aqui que nós temos uma falha. Esta falha ela é originária por um fator genético, por uma anomalia cromossômica, que hoje, infelizmente, eu não posso te falar. Mas o que eu tenho que deixar claro a você é que tudo indica que o TDC nos traz uma falha sináptica ao longo da comunicação neuromotora. E para regular falhas sinápticas, o que devemos fazer? Ampliar a estimulação de movimentos corporais dirigidos a essa localidade. Por esse motivo, tentar entender de que maneira o nosso sistema neurológico ele é mapeado, de que maneira esse nosso sistema neurológico ele é organizado, passa a ser uma informação crucial, importante e muito relevante. É necessário que eu faça esse mapeamento. Um exemplo rápido aqui para você. A área motora, nós temos a inicialização dos movimentos corporais, a origem, quase que como um baú de memórias, localizado abaixo da moleirinha de uma criança, na região que chamamos de córtex motor. Fica nessa região, que é toda molinha, e que com o passar do tempo, ela será calcificada. Abaixo dessa região existem grupos de neurônios que inicializam este movimento corporal. Mas, Wesley, eu estou pegando a garrafa de água aqui e eu estou percebendo que ela está úmida, que ela está fria. Então, partindo deste princípio, eu tenho a seguinte situação. A minha base de análise sensorial está localizada em qual lugar? Córtex motor está aqui, a área somatosensorial está grudada, conectada ao córtex motor. São áreas vizinhas uma da outra. E a área da linguagem? A área da linguagem, se você pegar meio que lateralizado aqui, ó, nem do lado, nem em cima da cabeça, nem atrás da sua cabeça. Aqui nós temos a área da linguagem, leitura, escrita, por partir dessa região. A área da oralidade, da fala, nós temos a área de broca, coisa de 1,5 cm à frente e abaixo do teu córtex motor. Consegue perceber que são áreas muito próximas umas das outras? É por esse motivo que quando uma região falha, a outra falha também. Se eu tenho problemas de movimento corporal, possivelmente eu vou apresentar problemas na linguagem, possivelmente eu vou apresentar problemas na oralidade. Ah, mas eu estou realizando uma terapia e eu percebi que, como coincidência, o meu filho melhorou uma outra vertente, que nem estava sendo estimulada. Não é coincidência. É porque, ao estimular uma região neurológica, você também vai estimular a área vizinha. Então, um bom funcionamento neurológico, ele cria para todos nós um efeito cascata de positividade. Uma falha neste processamento, inevitavelmente, vai prejudicar todo este processo de maneira sequencial. E aí alguém me perguntou agora aqui, Wesley, mas qual que é a diferença do TOD para o TDC? Todas as diferenças. Todas elas. Eu preciso que você entenda que quando uma palavra começa com T, transtorno, você vai fazer uma análise simplificada. Transtorno quer dizer que existe lesão na minha cabeça ou lesão nenhuma. Ué, como assim? Não entendi. Eu posso ter uma área neurológica que foi morta. Os neurônios não funcionam mais. Eles estão com algum grande defeito ou mesmo nem existem mais, eles morreram. Isso pode resultar em um transtorno. Ou simplesmente eu apresentar uma disfuncionalidade. Os neurônios estão no lugar que tinham que estar, funcionam como tinham que funcionar,
porém com menor eficiência. Existe nele uma desregulagem no poder de comunicação neuronal. E isso acontece aparentemente no TDC, isso acontece também no TOD, isso acontece no TDAH, isso acontece no TEA. É igual, gente, com uma pequena diferenciação. A área em que acontece, a causalidade do problema, se é genético, se é ambiental, de onde vem. Mas a falha de comunicação é igualitária em todos os transtornos. O que muda é em qual ponto do teu sistema nervoso essa falha está acontecendo. E é por isso que você tem que se debruçar um pouco mais para entender a condição específica desses transtornos. E aí temos, por exemplo, cursos que vão dar mais demanda e atenção para o TOD, para o TDAH, alguns componentes curriculares que vão trazer um pouco mais para o campo neuropsicomotor, e assim a gente pode fazer uma leitura mais geral. E dentro da pós-graduação, a gente consegue, claro, ir margeando você de uma maneira mais específica para esses processos.